Estamos de volta aqui ao vivo para a gente conversar um pouquinho com o Alexandre da Teia e também com o Igor da Nubank. Queridos, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês, pelo tempo para de vocês para aqui estar aqui falando comigo, falando bastante aí sobre desenvolvimento aí e aprendizagem. E antes da gente começar efetivamente, vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de vocês, um pouquinho da história de vocês, para a gente começar o nosso papo aqui. Você começa pra gente, Igor? Claro, vamos lá. Tudo bem? Me ouvem bem? Muito bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que prazer aí. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouco do conhecimento, do trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos em termos de performance, aprendizagem. Eu trabalho há muitos anos já, comecei a minha carreira aí com 12 anos, então já faz algum certo tempo, mais de 20, quase 30 anos aí atuando, e recursos humanos entrou na minha vida lá 2 décadas atrás, mais ou menos, lá em 2004, 2005, e depois não saí mais. Tive a oportunidade de trabalhar com educação, com treinamento e desenvolvimento na Ambev, depois na PepsiCo, onde a gente começou a evoluir o conceito de treinamento e desenvolvimento para educação corporativa, e a partir daí construir todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Tive a oportunidade depois de passar pelo McDonald's, à frente da Hamburg University América Latina, durante 3 anos, entre 2015 e 2018, e aí diante desses cenários, né, dessas empresas super estruturadas, eu tomei a decisão de migrar para as startups, passando aí pela Bate de Latte, pela WeWork e agora no Nubank, responsável aí pela parte de entrega de People Growth e Learning Development. Então, se eu puder contribuir hoje com a nossa discussão, à disposição. Uma jornada dessa, com certeza você tem muito a contribuir aqui pra gente. Já já a gente vai te ouvir as suas histórias aí. Igor, vamos caminhar nós dois aqui por enquanto? Vamos contar um pouquinho do processo aí da Nubank, né? Todo o processo que vocês estão passando aí de desenvolvimento, de aprendizagem. Por coincidência, né? O Ale tem sido aí um parceiro de vocês nesse processo. Então conta pra gente um pouquinho como que tem sido tratar desenvolvimento e aprendizagem dentro da Nubank. Na realidade, a gente está. Eu vou buscar trazer aqui um pouco do que a gente tem trabalhado em termos de desenvolvimento, aprendizagem e desenvolvimento, e as abordagens que eu venho aplicando aí ao longo dos anos, não necessariamente só dentro do Nubank propriamente dito, pensando, né, nessa construção em termos de performance e desenvolvimento que vem acontecendo e vem mudando ao longo dos anos, né, principalmente aqui no cenário de Brasil e América Latina. Né, onde a gente está vislumbrando, né, pensando em a aprendizagem e desenvolvimento para ser medido isso com performance. Hoje é mais do que ter um processo de desenvolvimento ou um processo de aprendizagem, é como a gente consegue trazer e dar autonomia para os alunos ou usuários ou para os profissionais diante da oferta de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dentro da organização, e que essas diferentes iniciativas e diferentes oportunidades tenham um fit ou uma conexão com aquilo que o profissional tem como objetivo, não somente para as questões de performance, mas também na sua própria formação. Então, tudo que for relacionado a não somente hard skills ou soft skills, e sim um conceito muito mais de core skills ou socio-emotional skills, ou seja, competências socioemocionais, são áreas de atuação nas quais eu percebo, né, a parte de aprendizagem e desenvolvimento nas organizações caminhando. Com qual objetivo? De fazer com que o usuário ou o aprendiz possa criar a sua própria jornada de desenvolvimento e, consequentemente, de performance. Isso é uma conexão bastante grande com o lifelong learning, que é o conceito aí em termos de educação corporativa e de aprendizagem, que o Ale domina e vai poder falar um pouco melhor, mas trazer essa possibilidade de o profissional viver o desenvolvimento e a sua aprendizagem ao longo da sua trajetória e da sua experiência dentro da organização é o caminho que a gente está tentando construir em termos de ecossistema de aprendizagem, resultando num processo de performance mais consistente e, consequentemente, um engajamento mais firme do profissional diante dos desafios da empresa. Quando nós conversamos, você falou sobre criar um ecossistema de aprendizagem, né, para que as pessoas possam entender que esse desenvolvimento é contínuo. As pessoas, elas estão 100% alinhadas com isso, assim, como é que vocês passam essa comunicação? Ela vem desde lá o processo de
de atração, de seleção, de onboarding, né? Ou isso é algo mais exclusivo ali da área de desenvolvimento? Não, o processo a gente tem começado, isso que você traz tem bastante conexão com o que a gente está vislumbrando em termos de cultura de aprendizagem no futuro, que é o que a gente gostaria de implementar e ter dentro da nossa organização. A gente tem uma cultura de aprendizagem já bastante específica, porque por mais que nós não tenhamos uma linha de aprendizagem específica dentro do Nubank, na organização, a gente propicia e dá autonomia para as diversas iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento que acontecem espalhadas pela organização. De que maneira que isso acontece, né? Por intermédio da formação desde o início do profissional, em como transitar nessas ações de aprendizagem que estão disponíveis na organização. Os chapters em si têm autonomia para poder criar suas ações de aprendizagem de acordo com a necessidade do business no qual ele está inserido. E é interessante porque a gente, quando está falando a respeito, né, de educação corporativa ou de lifelong learning, eu percebo que a gente está tendo também que dar um step back, realmente dar alguns passos para trás, para fazer algumas conexões lá no início de o que significa uma abordagem 70-20-10, quais são as ações de aprendizagem que vão estar disponíveis para mim, seja num ambiente formal de treinamento ou lá no on the job, ou seja, é trazer os critérios para que o usuário ou o profissional possa escolher qual é o tipo de melhor metodologia que serve para o desenvolvimento dele e para o objetivo de aprendizagem que ele tem. Muito bom, Igor. Já a gente vai explorar um pouquinho mais aí o case de vocês, mas eu acho que agora a gente já consegue ouvir o Ale. Ale, vamos ver se a gente consegue. Você se apresenta para a gente, por favor. Boa, estão me ouvindo bem agora? Pronto, te ouvindo. Então tá bom. Prazer estar aqui com você e com o Igor, Jéssica. O Igor é parceiro aí de vários projetos, né, Igor? Desde muito tempo aí, desses mais de 20 anos aí. Eu também, né, trabalho com educação corporativa já há bastante tempo, antes do Igor até. A gente vem, eu brinco, a gente está na 4ª temporada, né? Foi Lab SSJ, Lab SSJ, Ferolab e agora TEIA. Né, e na TEIA a gente é um ecossistema de inovação e aprendizagem, continuando trabalhando com foco em educação corporativa e questionando um pouco essas verdades, né, esse modus operandi que a gente tem atual de encarar a educação corporativa. Então, prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse bate-papo, com essa discussão aqui. Muito bom, Ale. Acho que você ouviu um pouquinho aí do que o Igor trouxe, né, para a discussão. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso. Mas dando um passo atrás ali, que eu acho que é bem importante a gente contextualizar. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu sempre faço um questionamento muito simples para as pessoas, mas realmente para pegar um pouquinho e quebrar um pouco os paradigmas. Muita gente chama a área de desenvolvimento de pessoas de treinamento e desenvolvimento. Eu falo, pessoal, se for assim, a gente tem que chamar treinamento, coach, mentoria, feedback, almoço, cafezinho e desenvolvimento. E se a gente vai colocar todas as formas da gente se desenvolver dentro de uma organização no nome, a gente tem que ampliar isso muito mais, a gente tem que parar de reforçar que treinamento é a única maneira de se desenvolver. E quando a gente está falando de desenvolvimento contínuo, necessariamente a gente precisa falar sobre cultura, né? Sobre cultura de aprendizagem, que é um pouco do nosso papo aqui também, porque é uma forma da gente conseguir escalar o desenvolvimento para que ele seja de fato contínuo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa sua visão e do que se trata exatamente, né? Essa cultura de aprendizagem. Acho que travou a do Ale. E o Ale travou? Ale? Ixi, travou. Peraí. Bora lá? Pronto. Deu? Não? Bom, vamos falar um pouquinho, Igor. Tem uma pergunta aqui, especificamente sobre cultura de aprendizagem, mindset e tudo mais. Falar sobre cultura de aprendizagem, desenvolvimento contínuo e tudo isso que você trouxe, né, dentro da perspectiva do Nubank. É da Nubank ou do Nubank? Da empresa Nubank. Ou do Nubank, então pode ser, né? Ou do Nubank, a marca. Entendi, boa. Dentro dessa perspectiva, a gente também tem a perspectiva profissional, né? Você como um profissional da área de gente. Como é que você, né? Não sei se foi uma disrupção de fato de mindset, ou se você já veio assim, né? Pensando sobre tudo isso desde sempre, mas o que foi a quebra de barreiras, assim, para você deixar de ser
um profissional, às vezes, com aquele mindset mais tradicional, achando que desenvolvimento é só treinamento, enfim, é só aquele modelo, né, mais unilateral para um processo de desenvolvimento que envolve várias outras questões. Uhum. Eu percebo o grande momento da virada aí é passar a entender o processo de aprendizagem e o foco dele no indivíduo e não no processo, né? Quando você traz essa menção, né, de treinamento, a gente chamar a área de treinamento e desenvolvimento, isso está fazendo uma conexão com o processo que é aplicado para que a pessoa possa se desenvolver. A partir do momento que você para de olhar para o processo e presta atenção naquilo que é a necessidade do indivíduo em termos de desenvolvimento, é quase o mesmo conceito de customer-centric, e nesse caso seria de student-centric, ou foco no estudante ou no aprendiz, para que ele seja, sim, a ferramenta de desenvolvimento. E ele é quem vai escolher quais são essas ações de aprendizagem que mais se encaixam com a necessidade que ele tem. E aí pode ser 70, 20, 10, coach, mentor e cafezinho, né, como você mesmo mencionou. Ou seja, essa disrupção, inclusive, em termos de como abordar isso dentro das organizações, eu percebo também que a gente foi bastante impactado, principalmente no cenário de América Latina e Brasil, por conta, né, do cenário pandêmico, né, que fez com que a gente tivesse que levar do analógico as abordagens de educação que nós tínhamos até então para o ambiente digital e conectado, só que não é simplesmente fazer um depara, né? Você precisa entender quais são esses mecanismos que funcionam dentro dessa nova realidade. Ou seja, esse momento específico que a gente está vivendo agora no mercado brasileiro, né, e no mundial também, mas nós aí temos um certo atraso em termos de abordagens e tudo mais, em termos de educação, é o momento no qual a gente está vivendo bastante essa mudança de perspectiva com relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, a metodologia, não que ela pouco importe, mas o que importa é mais a necessidade do aprendiz e do colaborador, e aí entender que tipo de ferramentas podem fazer sentido para aquele cenário. Nisso, o Nubank acaba sendo um terreno super fértil. Eu tenho dividido isso com a Lê aí nas nossas conversas, para que a gente realmente possa desconstruir esses modelos dos anos que nós tínhamos de aprendizagem até então, diante desse novo cenário que se apresenta mais digital, mais conectado e é impactado por esse cenário pandêmico. E eu acrescentaria aqui com os meus 20 centavos de contribuição, né, quando você fala assim, quando você foca no indivíduo, você não está falando só de treinamento, de desenvolvimento, enfim, e sim naquilo que o indivíduo realmente precisa. Tem uma analogia que eu faço sempre, assim, que eu tenho feito, né, que eu acho que é muito interessante, de que o RH ele não pode ser como um garçom de restaurante. O que isso significa? Quando você vai ao restaurante, né, você senta na mesa, você é atendido por um garçom com um cardápio, ele te entrega, você escolhe aquilo que você entende que é melhor para você, que vai satisfazer ali a tua fome, o seu desejo de comer alguma coisa em específico, e pronto, você come, paga a conta e vai embora, né? Nos processos de RH, eu acho que um pouco focado nisso que você trouxe também, a gente não pode ser um atendente de lanchonete ou um garçom, uma garçonete aí em restaurante. A gente tem que guardar o nosso cardápio debaixo do braço, a gente tem que entender todos os produtos e oportunidades que a gente tem ali para poder oferecer para aquele cliente, mas a gente tem que sentar na mesa junto com ele, entender qual que é o real problema, né? Entender como é que a gente pode intervir naquela questão ali com alguma das nossas soluções, e a gente pega o nosso cardápio e olha e fala assim, cliente, olha, então, com esse desafio que você está trazendo aí, a gente pode vir com atração, com contratação, com desenvolvimento, com performance, com, enfim, com carreira, com remuneração e os diversos outros produtos que a área de RH tem. Eu acho que quando você foca no cliente, seja ele o cliente liderança ali, liderando um time, ou seja, um indivíduo ali no processo de desenvolvimento, eu acho que isso faz sentido também, né? Acho que entender, acho que a gente está cada vez mais tendo sensibilidade para olhar as pessoas como pessoas únicas, né? Não só no nosso ambiente social, mas no ambiente corporativo também, o que faz com que a gente tenha essa leitura um pouco mais personalizada. Ale, vamos voltar, vamos ver se a gente consegue conversar aqui um pouquinho. Você lembra da minha pergunta ou quer que eu faça ela novamente? Lembro, a gente tá falando de cultura de aprendizagem, assim, eu queria já pegar o gancho no que o Igor falou também. Quando que a gente começou a perceber, né, que o treinamento tradicional não funciona? Isso que a gente já fez muito treinamento tradicional na vida, né, já treinamos aí milhares de pessoas, líderes, etc. A gente começou a perceber, alguns anos atrás, quando, né, o RH ou a área de treinamento e desenvolvimento, não importa,
começou a fazer um esforço absurdo para engajar as pessoas para comparecerem nos treinamentos, né, nos eventos de treinamento. Então, quando a gente estava no presencial, era até um pouco mais fácil, entre aspas, porque uma vez que a pessoa estava lá presencialmente, ela costumava ficar durante o período todo, o dia inteiro, 2 dias, o que fosse. Quando a gente migrou para o virtual, a gente percebeu o seguinte, que as pessoas podiam até estar lá com a telinha ligada, mas não necessariamente estavam participando como a gente gostaria. Então a gente começou a perceber que esse engajamento, ele está cada vez menor. É como, usando a sua analogia, né, que se você chega lá com um cardápio, a pessoa pode até escolher, mas a hora que você volta com o prato, ela já foi embora, já mudou de mesa, ou talvez já sentou em outra mesa e pediu outra coisa. Seria mais ou menos isso que a gente vê acontecendo. Então, o que fazer para incentivar essa cultura de aprendizagem, já que, como o próprio Igor falou, toda organização ela tem uma cultura de aprendizagem, mais envolvida ou menos envolvida. E a abordagem que a gente tem usado, né, para não ser uma abordagem estilo cardápio, como você falou, é mapear e entender como que as empresas estão aprendendo, como que a organização está aprendendo naturalmente e procurar, a partir dessa identificação, reforçar aqueles processos, aquelas práticas que funcionam em um contexto e que podem funcionar em outros. E para isso, tem um mindset que a gente precisa mudar, né, como profissional aí de aprendizagem, que é o mindset do one size fits all, que é aquele tamanho único. Sabe aquela etiquetinha que tem em algumas roupas, né, que a gente compra, que é um tamanho único? Porque não existe uma solução única, né, para uma empresa, para uma organização toda, mais complexa. E aí é que entra o reconhecimento de que estamos num ecossistema e que as pessoas estão aprendendo, sim, de formas diferentes. Então, aí o nosso papel, né, voltando a conectar com o que o Igor está falando, é a gente conseguir fazer a leitura desse ecossistema, como ele está aprendendo, e você conseguir influenciar aonde é possível, na direção que a organização deseja e que as pessoas precisam. Então, esse é um pouco do nosso mindset em relação à aprendizagem e cultura de aprendizagem. Você foi falando aí, eu fui pensando algumas coisas aqui, eu não sei se faz muito sentido, mas eventualmente as pessoas podem estar pensando da mesma maneira e é importante a gente tirar essas dúvidas, né? Quando você fala de diagnosticar a maneira como aquela organização de fato aprende, eu fiquei pensando em algumas organizações que eu já trabalhei, histórias que eu escuto por aí. Tem empresas que fazem com que as pessoas aprendam na dor, né? Que fazem com que as pessoas, através de erros não autorizados ou de tentativas frustradas ou de muito estresse, depois de um processo intenso ali de muito estresse, é que as pessoas parecem que aprendem de verdade, né? A gente não tá falando de reforçar necessariamente esse tipo de coisa, né? Porque tem gente que aprende por vieses não necessariamente positivos também, né? Você consegue trazer alguns exemplos do que seria uma resposta para esse diagnóstico e o que exatamente a gente precisa reforçar quando identifica? Né, isso é interessante, que você está falando da dor de aprender, né? Eu imagino que esse processo não seja intencional, né, nas organizações que fazem isso, porque se fosse intencional, pelo menos teria aí uma forma de você controlar isso ou ajudar que isso acontecesse, mas não é assim que acontece de fato na prática. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente, por exemplo, descobre pessoas numa organização, numa área qualquer, ou em diversas áreas, que são referência para as outras pessoas, que as pessoas procuram mais para tirar dúvidas, para aprender, para conversar, e essas pessoas não necessariamente se veem como referência. E elas acabam fazendo isso de uma forma espontânea, sem necessariamente uma organização, sem necessariamente algum controle até. Então, a partir dessa identificação, como que eu consigo dar mais potência para que essa pessoa faça isso, né, de uma forma mais ampla, atinja mais pessoas de uma forma melhor? Então, o trabalho todo é você identificar quem são esses, ou como se forma essa rede, né, de influenciadores de aprendizagem, que é uma rede informal, ela não está identificada. Às vezes as pessoas nem querem ser identificados como formais, porque ela já entra, né, numa lógica tradicional, numa lógica de controle. Mas como que as pessoas que gostariam de ampliar esse seu potencial conseguem fazer isso? Que tipo de infraestrutura a gente consegue proporcionar para essas pessoas? Uma outra forma de você fazer isso é olhar, por exemplo,
aonde as pessoas aprendem, em termos de tecnologia, que ferramentas que elas usam. Com certeza, não é todo mundo que usa o LMS ou o LXP. Pode ter pessoas que aprendem e usam o Teams, ou aprendem e usam pelo Zoom ou outros aplicativos. Então, a questão aqui não é a gente tentar fazer com que as pessoas migrem para o LXP ou para o LMS, mas sim potencializar o uso desse ecossistema de tecnologia de aprendizagem. Então, fazendo aí a analogia que você falou, né, do restaurante, é como se a gente observasse antes o que as pessoas estão comendo durante o almoço. Aonde que elas vão? Elas estão almoçando, será? O que faz sentido? O que é interessante? E a partir daí, de acordo com o perfil da pessoa, onde ela está e como ela faz, você bolar ou incentivar que ela faça mais isso. Tá? Então é um pouco dessa visão. Entendi, que a gente procura aplicar. Muito bom. Ale, quero fazer uma pergunta para o Igor aqui, mas antes disso eu quero reforçar, pessoal, que a gente está num processo aí de sorteio, né? Nós já sorteamos 3 Kindles, e a gente tem mais 3 ainda para sortear, então se você quiser participar, basta você compartilhar nas suas redes sociais, seja no Instagram ou no LinkedIn, para que você possa participar e concorrer aí desse Kindle. Aí você precisa usar a hashtag PeopleExperience360. Lembrando que se o seu Instagram é fechado, você precisa mandar pra gente um print lá no direct da Mereu, né, da Mereu Brasil, que é o Instagram aqui da plataforma, para você participar também. Bom, quero fazer... lembrando, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Então fique à vontade para mandar no chat aqui, que a gente distribui as perguntas, seja para mim, pro Ale e pro Igor também. Igor, ele falando dessa questão aí da responsabilidade, do desenvolvimento e tudo mais, eu me peguei pensando e analisando o ser humano, né? Fui RH por muitos anos e eu sei que às vezes a gente tem muitas dificuldades para conseguir gerenciar a própria carreira, para entender e ter autoconhecimento, ter autopercepção, para entender que trabalho é também um momento de prazer e que a gente pode se desenvolver, crescer, aprender. E todo momento, toda empresa que nós estivermos é uma oportunidade de crescimento, é uma etapa da nossa jornada. Nem todo profissional ele tem essa percepção para poder entender que a cultura de aprendizagem é algo que faz realmente sentido e que eu possa aprender com feedback, no cafezinho, com uma mentoria, com benchmark, enfim, para ter essa visão ampla. Dentro da Nubank, ou enfim, dentro da sua jornada aí de experiência em outras empresas também, você percebe isso como dificuldade do outro entender a importância do próprio desenvolvimento? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que é nesse momento que a integração desses diversos processos de desenvolvimento se faz importante, né? No que diz respeito a como que eu garanto uma experiência do colaborador não somente focada na questão do salário ou dos benefícios que ele vai ter por estar dentro dessa organização, que seriam os bens intangíveis, né, propriamente dito, que ele vai receber estando nessa organização, mas trazer para ele desde o início, e quando eu falo início, eu não estou falando do dia 1, eu estou falando desde o processo de Employee Value Proposition, né, de atração desse profissional, qual é a experiência que ele vai viver dentro dessa organização, desde o primeiro momento de contato, né? E é nesse momento dessa experiência que ele de trazer claridade de qual vai ser essa experiência do colaborador dentro da organização, que você pode, né, que eu tenho visto e tento abordar isso nas nossas atuações como aprendizagem e desenvolvimento, de que essa abordagem é por intermédio dessas ações de aprendizagem, de desenvolvimento, que seriam a remuneração intangível, propriamente dita, que faz com que você consiga se conectar com a organização, além das questões de salário, de benefícios e assim por diante. Ou seja, ter essa claridade desde o início de quais são esses benefícios intangíveis, e aí benefícios intangíveis, leia-se e entenda-se, ações de capacitação, ações de treinamento e desenvolvimento, um ecossistema que propicie diferentes oportunidades de desenvolvimento de acordo com aquilo que mais se encaixa para a minha realidade ou para o meu jeito de aprender ou para aquilo que é importante para mim, faz com que o colaborador possa perceber um ganho de estar numa organização, não somente pelas questões materiais, tangíveis, de salário, mas também por essas outras que fazem a diferença no final do dia, né? Porque quando você soma essas duas influências, seja dos benefícios tangíveis, salário, cargo, PLR,
somado-se a essas questões intangíveis de oportunidade de desenvolvimento, uma boa liderança, um bom processo de performance, ações de aprendizagem e desenvolvimento que permitam com que eu demonstre o meu melhor, isso faz com que o profissional consiga ter uma conexão maior com a organização em termos de performance e de desenvolvimento. Pessoal, Ale e Igor, eu quero fazer um exercício aqui agora, eu quero gerar vários insights para quem está nos ouvindo, pegando aqui o máximo que a gente puder dos nossos conhecimentos, tá? E eu vou lançar esse desafio para a gente construir uma jornada juntos aqui, ao vivo, em tempo real, e eu vou começar contribuindo para essa jornada, que é o seguinte: se a gente estrategicamente decidir que a cultura da aprendizagem ela faz sentido para a nossa empresa, quais são as ações na jornada do candidato e do colaborador que reforçariam essa cultura? Eu começo. Vamos pensar em atração, em seleção, por exemplo, né? Se a gente desenvolvesse uma estratégia de aprendizagem em recrutamento, onde além do processo seletivo, né, de você estar apenas se doando, contando a sua história, contando a sua trajetória, a sua jornada, naquele processo seletivo você pudesse aprender, você recebesse e-books complementares, se seu feedback ele fosse mais amplo, né, se você tivesse oportunidade de sair daquele processo seletivo aprendendo muito mais do que você entrou. Essa é algo, por exemplo, que poderia reforçar que aquela empresa ela realmente valoriza o aprendizado. Faz sentido? Você tem alguma ideia complementar, Igor? Eu acho que faz super sentido. Eu, como líder, independente de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, tenho como prática em processos de entrevista, de seleção, sempre começar e terminar a sessão dando esse direcional, né, de que independente do resultado que vá ter o processo seletivo, essa é uma oportunidade para o profissional, seja se é um candidato externo, também se desenvolver do ponto de vista, né, de como se preparar melhor para uma entrevista, o que é abordado e assim por diante. E se é num processo interno, isso já é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, deixar isso claro é super importante para os candidatos, independente do cenário. E aí, o complementar disso se eu, imaginando que é um processo externo, né, que está começando com um candidato que está vindo do mercado, pode servir de pontuação ou de score na hora de tomar a decisão desse profissional, aprovar esse profissional para fazer parte da organização, o quanto nós, como organização, também conseguimos contribuir para o desenvolvimento dele e para aquilo que ele também tinha de critérios para aceitável para a nossa organização. Porque acaba sendo uma via de mão dupla, né? Muitas vezes a entrevista, o candidato entende que ele está sendo avaliado, mas a empresa também está. Ou seja, como é que a gente também garante que vai passar o conhecimento daquilo que a gente produz e faz aqui dentro, dando informações para que o profissional também possa escolher se faz sentido para ele começar a vivenciar essa cultura de aprendizagem que ele vai ter a oportunidade de viver. Muito bom. Ale, o que você poderia complementar para a gente dentro dessa jornada de aprendizagem, né? O que mais que o RH pode fazer, que a empresa pode fazer para reforçar essa cultura? Me veio outras duas coisas aqui, tá? Página de carreira. Eu acho que também é uma oportunidade a gente colocar, se a gente está, por exemplo, se o nosso core ali é tecnologia, você pode, por exemplo, colocar algumas coisas para você aprender sobre a linguagem principal que aquela empresa desenvolve, eu acho que pode ser uma boa. O próprio feedback, a maneira como você desenvolve um feedback também é uma oportunidade, né, da gente trabalhar a questão da cultura de aprendizagem. O que mais que você acha que dá para a empresa fazer que reforça que aprender é muito importante para essa cultura? Olha, Jéssica, até inspirado no que o Igor falou, eu acho que esse período de namoro, né, com o candidato, ou com possíveis candidatos, ele tem que começar muito antes da hora que a vaga está aberta, né? Quer dizer, esse relacionamento ele tem que se estabelecer antes. E por que não estabelecer o relacionamento pela aprendizagem? Né? Por que a gente já não, né, nesse período de namoro aí, né, da empresa, com possíveis candidatos, a gente já não se conecta pela aprendizagem? Então, a gente chama isso de aprendizagem intencional, do ponto de vista do indivíduo, né, quando ele entra para algum tipo de atividade, pode ser até uma entrevista, né, como o Igor falou aí, e aí, Igor, você chama atenção para ele pode estar aprendendo naquele processo, mas como que intencionalmente a aprendizagem ela pode estar já ali inserida nesse relacionamento prévio, por exemplo, a um candidato, que é um namoro no final, né? As pessoas, claro, elas procuram muito pela marca, né, que aquela empresa, quanto que ela está na mídia, o que falam dela, etc e tal, mas no final das contas a realidade é o que está lá dentro. Então, quanto que a gente consegue, de alguma forma, reproduzir um pouco disso pela aprendizagem? Ou,
namorar as pessoas usando essa moeda da aprendizagem. Então, acho que aí tem um tremendo de um espaço muito pouco explorado ainda, principalmente agora que a gente está muito mais no virtual, consegue interagir via plataformas, enfim, fazer campanhas aí maravilhosas. Então, acho que é uma boa prática aí que pelo menos eu vejo muito pouco sendo, né, feita, assim, pelo que eu conheço do mercado. De forma prática, né? A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. O que o RH, o que as empresas, o que a liderança tem hoje de ferramentas para desenvolver, né? Que vão muito além de treinamento, aquele treinamento unilateral, né? O que você tem visto as empresas usando para desenvolver aí as skills dos seus colaboradores? Tá, o que a gente tem trabalhado bastante é a liderança, como que a gente tem chamado de learning leaders, né, que são aqueles líderes que são apaixonados por aprendizagem, que toda organização tem, e esses líderes, naturalmente, eles têm boas práticas e rituais que eles seguem incentivando as pessoas a aprenderem. Então, como é que a gente pega, né, esses bons exemplos, esses learning leaders, e consegue, de alguma forma, ampliar isso para a organização como um todo? Né? Como que esses rituais, essas práticas dessas pessoas, aí eu não estou falando de aprendizagem formal, estou falando do informal, do dia a dia, como que todos os líderes de alguma forma conseguem incentivar isso também e chegar mais próximo aí daquele líder que realmente faz com que a cultura de aprendizagem se torne realidade. Então, eu começaria fazendo, primeiro, identificando quem são, e a gente já sabe quem são, né? Você pensa na sua empresa, você vai saber, putz, tem um cara, tem um diretor, tem um gestor, tem um gerente, uma gerente, um diretor, etc, tal, que tem essa pegada de aprendizagem, né, que é apaixonado por isso e incentiva, e como é que eu, né, capturo essas boas práticas e de alguma forma torno isso mais disponível para as outras pessoas. Eu acho que esse é um bom começo para a gente olhar a cultura de aprendizagem. Um ponto também que eu acho que é super importante a gente reforçar, né, mas aí no caso, em tudo que a gente vai fazer, o desenvolvimento e a capacitação das lideranças, né, Ale? Porque eu acho que para ter esse feeling, essa sensibilidade, para entender até quais são as melhores ferramentas a serem usadas para desenvolvimento daquele indivíduo, né, dentro do processo de personalização que a gente tem tanto falado aqui, a liderança precisa estar muito sensível a isso, né? E aí vale para outras coisas também. Tenho falado muito no sentido de segurança psicológica, saúde emocional, mental. Então a liderança ela tem que estar muito capacitada para perceber todas essas coisas e também para falar de desenvolvimento a mesma coisa, né? Então acho que investir em uma liderança entendida sobre essa ferramenta, sobre as oportunidades, sobre skills, eu acho que é super importante também. Você concorda? Concordo que esse é um dos papéis da liderança, que eu acho que agora está começando a ser mais valorizado, né? De realmente ensinar e de provocar, de estimular a aprendizagem, né? E a gente, como você falou logo no início, a gente deixa de chamar de treinamento, mas para olhar para a aprendizagem, que é um ato muito mais, né, protagonista do que talvez simplesmente o treinamento em si. Muito bom, Ale. Igor, para a gente encerrar, né, eu queria que você comentasse sobre algo mais com relação a mindset, tá? Do que necessariamente a maneira exatamente como vocês fazem aí, mas vocês chamam a área de vocês de people growth, né? Então, eu acho que é um insight muito interessante no evento de performance, a gente falar sobre levar esse mindset para dentro de uma estrutura de RH. Você pode comentar para a gente um pouquinho do porquê isso e como que vocês se organizam? Peço desculpa de antemão pela queda aí, porque tá desabando o mundo em São Paulo, então parou tudo aqui. Ao lado tô conectado também, no celular. Tá caindo o mundo. E também. Então peço desculpa aí se cair, tô conectado aqui no 4G, vai dar tudo certo. Então, um dos motivos principais pelo qual a gente fez essa adaptação, né, de evoluir de learning and development para uma área de people growth, é exatamente essa conexão do que o Ale estava trazendo até então, e eu também, do que diz respeito a foco no indivíduo, né? Ou seja, o objetivo dos diversos processos de performance, desenvolvimento, treinamento, tem como resolução final propiciar o crescimento das pessoas, o crescimento dos colaboradores dentro dessa organização. E entendendo que a gente tem uma característica, né, que não é exclusividade do Nubank, é bem característico isso nas startups e fintechs no geral, de você ter uma descentralização da atuação dos processos e das áreas, de que maneira a gente garante
que essas diversas e diferentes iniciativas de aprendizagem que já estão acontecendo dentro da organização ganham tração, ganham vida. E com qual objetivo elas precisam ganhar vida? Elas precisam ganhar vida para propiciar o crescimento das pessoas, o people growth, no final das contas. Para garantir que essas ações estimulem esse crescimento de pessoas, é que a gente está indo pelo caminho, né, de garantir que não haja necessariamente ações específicas de treinamento, mas que haja um ecossistema capaz de conectar essas diferentes iniciativas que já existem e que estão acontecendo dentro da organização, de maneira que o profissional que queira crescer faz a sua própria jornada diante dessas ofertas que estão sendo trazidas pela organização, não necessariamente, não somente por intermédio da área dele. Muitas vezes ele pode estar numa área de Customer Experience e está tendo uma ação de aprendizagem que a área de Data Science está desenvolvendo, e é uma maneira da gente conseguir garantir, por intermédio, né, de plataforma, seja LXP ou um outro formato, como gerar esse ecossistema para que o profissional possa transitar e selecionar as ações que façam mais sentido para o seu próprio crescimento. Então, inclusive, a minha área propriamente dita, dentro da estrutura, ela está sendo chamada hoje de People Growth Enablement. Por quê? Porque o objetivo é habilitar, de enablement, tanto a atuação das áreas especialistas dentro de People Growth e como a gente entrega essas ações e iniciativas para o business, mas ao mesmo tempo também habilitar o crescimento das pessoas do próprio negócio como um todo. Então, é por isso que a gente está traduzindo agora a área de Learning and Development para People Growth, com o objetivo de focar no indivíduo e não no processo somente. Muito bom, Igor. E para quem quiser continuar esse papo com você, quiser entender um pouquinho mais profundamente de como é que vocês fazem aí, né, como que elas podem te localizar no LinkedIn? Eu estou no LinkedIn como Igor Ferreira. Só colocar Igor Ferreira no Bank vai puxar. Muito bom. Ale, você quer deixar sua mensagem final e como que as pessoas fazem para te encontrar, conhecer o seu trabalho, entender um pouquinho mais sobre cultura de aprendizagem? Boa, Jéssica. A gente está lá no LinkedIn também, né? Alexandre Santilli, no Insta como Ale Santilli. E a gente vai ter uma apresentação de uma pesquisa sobre cultura de aprendizagem agora na quinta-feira também, o webinar às 19 horas. Quem tiver interesse, está lá o link. Muito e o Igor bom. vai estar lá, né? Igor, como sempre, vai estar prestigiando a gente também. Igor? Ó, que coisa boa. Pessoal, então muito obrigada, Ale, Igor, pelo tempo de vocês. Obrigada a todo mundo aí que esteve com a gente.